A ideia de conexão necessária entre os acontecimentos nasce do número de casos semelhantes, onde se apresenta a conjunção constante desses acontecimentos. Esta ideia não pode nunca ser sugerida por nenhum dos casos que se consideraria em todos os dias e posições possíveis. A única utilidade imediata de todas as ciências é a de nos ensinar como podemos controlar e regular os acontecimentos futuros por suas causas. Objetos semelhantes estão sempre em conexão com objetos semelhantes. Temos a experiência dessa conjunção. De acordo com esta experiência, podemos definir uma causa como um objeto seguido por outro, e tal que todos os objetos semelhantes ao primeiro são seguidos por objetos semelhantes ao segundo. Em outros termos, tal que, se o primeiro objeto não tivesse existido, o segundo nunca teria existido. Desta maneira, o aparecimento da causa conduz sempre o espírito, por uma transição costumeira, à ideia de efeito. Podemos considerar a relação de causa e efeito sob uma destas duas luzes, mas, fora delas, não temos a ideia disto. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil é o teu país. Inicio o programa de hoje com a citação de Ana Sofia Sweetshine. Queres levar o mal aos últimos excessos, desanimar o fraco, envenenar o coração desenganado? Pronuncia com palavras duras e altaneiras a severa verdade. E podes estar certo de que todas as paixões que o teu zelo excita hão de duplicar a sua violência. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta a você, caro telespectador, o Dr. Fernando Cordioli Garcia, juiz de direito aposentado. Foi professor da disciplina de Ciência Política, período noturno do curso de Direito da Universidade do Planalto Catarinense, Uniplac, em Lages. Pós-graduado em Gestão Judiciária para magistrados do convênio da Academia Judicial, Universidade Federal de Santa Catarina. Sentença criminal publicada na Revista de Jurisprudência Catarinense, Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Artigo publicado a não remuneração de assistentes judiciários na Lei Complementar Estadual número 157/97 e outros apontamentos jurídicos, publicado na revista da Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina, volume 13, número 19, janeiro-dezembro 2006, Florianópolis. Programa Universidade Solidária Regional. 23º Batalhão de Infantaria em Blumenau e Universidade Federal de Santa Catarina. Treinamento e capacitação para as atividades filantrópicas e educativas do programa. Título de cidadão otaciliense pela Câmara de Vereadores de Otacílio Costa, bem como moção de reconhecimento da Câmara de Vereadores de Sombrio pelos relevantes serviços prestados como magistrado. Instalou o Conselho da Comunidade da Lei de Execução Penal em Otacílio Costa em 2012. E tenho certeza absoluta que eu poderia ficar aqui durante mais alguns minutos falando sobre o currículo desse jovem juiz de direito aposentado. Como vai você? Tudo bem? Ótimo. É uma grande honra, Dr. Cordioli, recebê-lo aqui nesse dia no programa Direito e Justiça em Foco. A honra é minha, desembargador, ser recebido no seu estúdio, na sua casa, nesse belo bairro de Higienópolis, em São Paulo. Exatamente. Cordioli, veja, a sua situação, me perdoe fazer esta colocação, mas é a verdade. É polêmica. E eu outro dia estava assistindo a internet, fui buscar alguma coisa na internet e me deparei com uma notícia que me causou um pouco de surpresa por se tratar de um colega meu juiz de direito.
porque nós somos colegas. Eu sou desembargador, aposentado, mas você é um juiz de direito. E eu tenho muito orgulho de tê-lo como colega. Então eu gostaria de colocar no ar esse vídeo do excelente jornalista Ricardo Boechat, que é uma magnificência na imprensa nacional. Eu até presto a minha homenagem a você, caro Ricardo Boechat, pelo seu trabalho, pela eloquência das suas posições em relação à justiça. Eu vou colocar e você vai me falar alguma coisa sobre ele depois. Roda o vídeo. CNJ pediu ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina que submeta a exame de sanidade mental, olha que loucura aqui, o juiz Fernando Cordioli Garcia. Ele tem 33 anos e é bastante conhecido em Santa Catarina por ser um crítico permanente do próprio judiciário catarinense, do Ministério Público, da classe política, etc. e tal. Ele foi afastado da comarca que comandava, que é a comarca de Otacílio Costa, a região de Otacílio Costa ali, que fica a 250 quilômetros da capital catarinense, Florianópolis, sobre acusação de instabilidade. Esse é o primeiro passo para exonerar esse juiz da magistratura. Agora vejam só, nós cansamos de ver juízes envolvidos em todo tipo de crime, de bandalheira e até assassinatos. Já houve casos aí flagrados em câmeras de supermercado de juiz dando tiro, matando gente por causa de discussão banal, etc. e tal. Para você expulsar da magistratura, sem direitos, sem salários e tal, esses caras cometeram esses crimes, venderam sentenças e tal, é uma dificuldade enorme. Eles são no máximo aposentados, preservam uma série de prerrogativas, inclusive o salário. Pois este aqui, sob acusação de instabilidade, vai ser submetido por ordem do CNJ, olha que loucura, a avaliação psiquiátrica para ver se é um cara maluco e com isso é afastado. Ele foi afastado do cargo por 49 votos, dentre 62 desembargadores do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ou seja, unânime, né? Unânime o afastamento. Que crimes tem cometido este juiz? É o seguinte, ele peita o Ministério Público porque engaveta processos contra ricos e aperta o gogó dos pobres. Ele criou a expressão dizendo que um promotor engavetava acusações contra a elite e os coronéis da política da cidade e só processava os PPP. Sabe o que é um PPP, ô Barão? Pretos, pobres e prostitutas. Em 2007, o juiz Cordioli, que está lá em Otacílio Costa, ele está juiz desde de 2007. Em 2010, ele foi chamado, ganhou o nome de juiz Coragem, porque nos autos dos processos registrava os desvios éticos e profissionais dos próprios juízes de Santa Catarina, de promotores, de servidores e de advogados. Estava prestes a ser promovido quando foi afastado agora do cargo. Ele diz que foi considerado inimigo público do Ministério Público porque denuncia que nos processos em que atuava só ricos e poderosos eram poupados, o resto pau no burro. Coisas que ele fez, para dar exemplos rápidos aqui. Em 2012, o juiz Cordioli leiloou 2 carros do prefeito da cidade de Palmeiras. Leiloou em praça pública para pagar condenação de desvio de dinheiro público feito pelo prefeito. Tinha um terceiro carro do prefeito que precisava ser leiloado e o prefeito saiu com o carro, fugiu com o carro. Sabe o que ele fez? Deu uma ordem para a Polícia Rodoviária Federal apreender o carro na estrada, leiloou o carro na praça pública de longe e o prefeito ficou a pé no acostamento. Depois ele se recusou, o Ministério Público lá da cidade dele, de Otacílio Costa, se recusou a mandar o perito avaliar a casa de um outro ex-prefeito também acusado de corrupção. O Ministério Público não quis pagar os peritos para fazer a avaliação. O que fez o juiz Cordioli? Foi no batalhão de engenharia do Exército, pediu apoio de engenheiros do Exército, cercou a casa do prefeito com um destacamento militar, avaliaram a casa, fotografaram a casa e pronto, ia para leilão para transformar também num centro de acolhimento de menores carentes. Num processo ambiental, ele ordenou
a Fundação de Amparo do Meio Ambiente a derrubar a casa de um vereador que tinha sido construída numa área de preservação. Aí a Fundação Estadual do Meio Ambiente não demoliu, ficou lá cozinhando. O que fez o juiz? Chamou um operário, pegou uma marreta e foi ele mesmo lá demolir a casa. É mesmo? Agora, pessoas condenadas a penas alternativas por ele não cumpriam as penas e por outros juízes. Ele se irritou e intimou a esses condenados a penas alternativas a comparecerem ao quartel da PM às 9 horas da manhã, todos os sábados, e ele recebia essas pessoas lá com uma pá na mão e comandava operações de tapa-buraco nas ruas de Otacílio Costa. Ações como essas soam de fato loucas. Porque, afinal de contas, como é que pode um juiz acusar o Ministério Público de proteger os privilegiados e apertar os pobres? Como é que pode leiloar o carro do prefeito em praça pública e deixar o prefeito a pé no acostamento? Como é que pode denunciar os colegas juízes por improbidade, irregularidades, mandar prender político ladrão? Como é que pode isso no Brasil? Realmente, qualquer juiz, qualquer autoridade, qualquer pessoa que faça isso vai ser chamada de maluca. O surpreendente, minha gente, é que os loucos se torne a única referência de lucidez numa maluquice, isso sim, geral, como a que nós vivemos aqui. Vejam, o Conselho Nacional de Justiça, órgão máximo da justiça, concordou com os desembargadores de Santa Catarina e vai afastar esse juiz, vai punir esse juiz, com exoneração da carreira. Olha que punição que vão aplicar. Digam para mim, disso que ele fez aqui, o que é atitude de maluco? Nada, né? Talvez apenas por estar enfrentando inimigos que ele não vai poder vencer. Talvez a única loucura dele seja essa. Nossa solidariedade ao juiz Fernando Cordioli Garcia, 33 anos, é um exemplo de servidor da justiça. Então, meu caro Fernando Cordioli, o que você acha dessas palavras? A primeira impressão, quando eu ouvi, me pareceu que havia um equívoco ou outro, mas revendo agora no seu estúdio, muito pertinente e muito consciente do que está falando o jornalista. Ele me ligou, ele entrou em contato comigo, uma prática infelizmente incomum na ética jornalística, mas que o Boechat teve o cuidado de fazer. Eu estava no trânsito em Florianópolis e me lembro que a assessoria dele telefonou, ele falou pessoalmente comigo, fez 2 ou 3 perguntas altamente pertinentes, indo direto ao ponto. Eu respondi brevemente, né, estava no trânsito, e ele, né, lamentou do outro lado, agradeceu e produziu essa reportagem. Eu diria mais essa coluna, né, essa opinião. Né? E ela é baseada também num trabalho jornalístico de um jornalista chamado Renan Antunes, Prêmio ESSO, no trabalho também de um jornalista local de Lages chamado Pablo Gomes. E não há o que alterar, apesar do próprio conselheiro do CNJ numa rede social ter combatido, ter questionado. Não há o que reparar no que o Boechat diz, porque o contexto é esse. Um magistrado que tenta se socorrer no CNJ e não recebe nada. A única coisa que eu recebi de apoio foi que se sugestionou ao TJSC que procedesse o meu exame de sanidade mental. Então veja bem, desembargador, um magistrado é afastado do cargo a título de ajuda porque estaria doente, sem CID, sem junta médica, sem absolutamente nada, e este paciente é que tem que lutar para ser submetido à junta médica, ao diagnóstico competente. E acabei, inclusive, desistindo do procedimento de controle administrativo, do recurso, digamos assim, ao CNJ, porque havia o risco de ser convalidado o que aconteceu, essa violência. Um tribunal não pode violar a inamovibilidade dessa forma. O magistrado tem que ser acusado de algo grave, tem que ter provas, tem que ter justa causa. A medicina é exercida por médicos, ainda mais a psiquiatria. Muito bem, então quer dizer que você acha que esses fatos, os fatos são verídicos, né? E você cumpriu ou não as regras da LOMAN? Eu procurei pelo menos cumprir, né? Não posso dizer que... Um minutinho.
Caro telespectador, LOMAN é a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. A LOMAN, ela peca por só ter, se não me falha a memória, 4 incisos legislados. Um primeiro bem amplo, que fala genericamente nas leis, né, cumprir as leis. Um outro inciso que fala em residir na comarca. Um terceiro que fala em excesso de linguagem. E no exercício de autocrítica, né, sendo jovem, já tendo sido condenado pelo desembargador Ronei Daniele, que foi relator, né, devo ter pecado, sobretudo no excesso da linguagem, né, a maior crítica que eu recebo. Mas, por outro lado, como é que nós vamos exercer o nosso trabalho de julgadores se não temos nenhuma imunidade, né? Não podemos escrever a verdade. Temos que pedir licença para o Ministério Público para dizer o que atualmente já é domínio público, né? Que só estamos condenando PPP. Na época que eu falei isso, e falei nos autos, como forma de concessão de habeas corpus, inclusive, foi feito reuniões, né, para me aposentar. E hoje em dia eu acho que não ocorreria mais, né, porque os tempos mudaram, as redes sociais se instalaram, e está todo mundo aí vendo filhos de certos alguém ficando bem menos na prisão do que o povo mais simples, né? Eu sou obrigado a concordar com você, Cordiori, porque nós vivemos num país onde a hipocrisia é aquela que rege os procedimentos. Os procedimentos estão sempre alinhados nesta hipocrisia. Para uns, tudo. Para outros, mais ou menos. E para os demais, nada. Para os demais, absolutamente nada. Então veja, eu estou sensibilizado com a sua situação. É por isso que eu chamei aqui no meu estúdio para que a gente conversasse sobre este problema. Também munido pela eloquência do jornalista Ricardo Boechat, porque eu tenho também na mais alta conta, e ele colocou de uma forma bastante precisa aquilo que acontece no país. E, lamentavelmente, nós temos que tomar uma posição sobre o judiciário. O judiciário, eu só defendo o judiciário aqui, e você, caro telespectador, é testemunha disso, porque eu entendo que o judiciário é sério, muito sério. Não é? Agora, eu acredito também que há magistrados, que a maioria são magistrados sérios e levam a profissão de uma forma bastante coerente. Agora, há magistrados que fazem parte da parte podre do judiciário. É assim que eu chamo. Parte podre do judiciário. Então veja, eu estou muito contente, repito, de você estar aqui e falar dessa maneira. Eu vou prosseguir da seguinte forma. O artigo 26 da LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura Nacional, diz que o magistrado vitalício só perderá o cargo se ocorrer em ação penal por crime comum ou de responsabilidade. Pergunto, você cometeu algum crime comum ou de responsabilidade? Não cheguei nem a ser denunciado. Apesar de muitas... Mas você cometeu algum crime comum, por exemplo, matar alguém, outra coisa, furtar ou roubar, sacar de uma arma e colocar na cabeça de um cidadão normal? Eu digo isso, estou exagerando um pouco. Não, não fez nada disso. Nenhum carteiraço, nenhum porte de arma, nenhuma falsidade ideológica. Fui acusado, vulgarmente falando, de forçar uma drogada a se submeter a um procedimento de laqueadura. Mas isso não chegou à denúncia também. E eu me defendi dessa acusação e acreditava fazer parte das minhas atribuições, garantir esse serviço público para as mães carentes, que já tinham vários filhos, um de cada pai. E na situação era dentro de uma audiência, uma mulher jovem, cerca de 19, 20 anos, drogada, e já estava com o terceiro filho abrigado, e ela queria a filha de volta, mas deixava os filhos no abrigo. Queria a filha tão somente, e nessa mediação, nessa conciliação,
eu consignei em ata que para ela ter os filhos todos com ela deveria se submeter ao programa Ser Mãe da comarca de Otacílio Costa, da prefeitura de Otacílio Costa, melhor dizendo. Um programa exemplar que acabou sendo abandonado por força dessa campanha do Ministério Público de me enquadrar, né, de subsumir esse meu atuação judicial a um tipo penal de uma lei especial. E uma lei que tem até um cunho meio trabalhista. Na jurisprudência toda, no Supremo, tem um deputado que foi condenado porque ele comprou votos fazendo a cirurgia nas pacientes, nas eleitoras dele. Ele concedeu essa bondade, entre aspas, não é? Para obter votos. Para obter votos. E acabou sendo condenado. É uma discussão que por si só envolve planejamento familiar, que é um nome bonito para controle de natalidade. E foi por onde o Ministério Público começou a sua campanha de me aposentar. Muito bem, a mesma norma reflete que pode ocorrer também a perda do cargo em um procedimento administrativo, é correto? Correto. E o que envolve... Mas não é o seu caso, é? É o meu caso, eu fui aposentado. No caso criminal, tem mais a ver com a perda da aposentadoria, né? E no caso administrativo, não se perde o cargo e a aposentadoria propriamente dita. A pessoa acaba sendo punida quando na sanção máxima de aposentadoria, é uma aposentadoria proporcional. Muito bem, você vai me contar essa história da aposentadoria no bloco seguinte, que agora eu vou fazer um pequeno intervalo e depois nós vamos retornar. E nós vamos iniciar com esse prosseguimento sobre a sua aposentadoria. Você aguarde, que logo, logo retornaremos. O direito, em nossa opinião, é um instrumento de realização da justiça. O direito concretiza as normas reguladoras dos comportamentos humanos tendentes à realização da justiça. Todavia, nem sempre o direito realiza a justiça. O direito é sempre jurídico, mas nem sempre é justo. A Alemanha nazista viveu sobre um sistema de leis que formavam o seu direito positivo, que era jurídico, mas não era justo. Nos Estados Unidos da América do Norte, no estado da Filadélfia, especificamente na cidade de Mênfis, há um juiz de direito que prefere usar de uma tecnologia própria, fazendo com que a aplicação da lei tenha como consequência especialmente a garantia e a segurança de que a vítima não seja lesada pela ação criminosa de um delinquente. Significa que, ao prolatar uma sentença penal, permite fazer de seu conteúdo o revide legal em benefício da vítima, dando permissão de adentrar a residência do agente e de lá retirar qualquer objeto de valor visando integralizar seu patrimônio na mesma proporção da ação praticada, sendo desta forma legitimada pela proteção policial e, por vezes, acompanhada pelo próprio magistrado. Retornamos, hoje conversando com o juiz aposentado, doutor Fernando Cordioli Garcia. Então, Fernando, explica para mim, esta aposentadoria está ligada à punição? Sim, eu fui aposentado compulsoriamente contra a minha vontade, como uma forma de punição, depois de sofrer inúmeros procedimentos esparsos, um deles criminal, como eu falei antes, questão da audiência, lá onde eu toquei no assunto do planejamento familiar, e acabei sofrendo outros procedimentos administrativos. O primeiro, acabei sendo removido para a comarca de Sombrio, foi quando houve essa reportagem, essa manifestação do Boechat, que falamos antes. Posteriormente teve um processo criminal que não chegou à denúncia, ligado também à questão do planejamento familiar. Eu ofereci exceção da verdade contra a suposta vítima, o promotor de justiça da minha comarca, o qual foi permutado para a minha comarca com a missão de me
assediar. Depois eu sofri outros procedimentos que não passaram pelo pleno, pois não tinham justa causa nenhuma. Um deles, por exemplo, um advogado, um jornalista, criticava alguma coisa da comarca, a qual era minha, mas não estava sendo ocupada por mim, e queriam que eu pagasse por isso, né, violando a imunidade jornalística, a imunidade advocatícia, e eu simplesmente não era o autor, né. Esses processos foram recusados no pleno, depois de muito gastarem minha energia, meus rendimentos, pois eu tive que me defender nas fases preliminares, para ao final concordarem com a minha defesa, até que um quinto procedimento me afastou pela segunda vez do cargo. E dessa vez eles não me acusaram de ser maluco propriamente dito, expressamente, como fez o desembargador Vanderlei Romer, sem declinar o relatório dessa acusação previamente para o meu advogado, que por sua vez também falou antes no pleno. Eles acusaram de maluquice por vias obtusas. Eles me acusaram, por exemplo, de ir trabalhar de pijama, desembargador. O senhor imagina um juiz... Trabalhar de pijama? Trabalhar de pijama, acordar tarde... Da sua casa, claro. Ir para o fórum de pijama. Me acusaram de gritar pelos corredores, me acusaram de quebrar um portão. Mas isso tudo é verídico? Tudo inverídico. Tudo inverídico. Tudo inverídico. Quando muito, um total telefone sem fio, total abuso de circunstâncias, de deturpação. Pijama, por exemplo, eu não uso, não tenho. É mais provável eu ter ido pelado por fora do que de pijama. Coisa que não ocorreu. Não ocorreu. Aí nem roupão, nem pijama, nem nada, né? Uma pessoa, para me difamar, escreveu por escrito e trouxe numa audiência, e o senhor sabe que isso é proibido, testemunha oral. É claro, uma sustentação oral não pode ser lida, ela tem que ser naturalmente, como diz a própria sustentação oral, sem naturalmente cola, né? E é óbvio, tudo a gente sabe disso. Era o depoimento de uma testemunha que traz por escrito, e fora de uma sindicância, num procedimento preparatório onde, não sendo sindicância, se ouve quem eles querem e não quem eu arrolo, né, uma subsindicância, e essa ex-subordinada escreveu que eu fui trabalhar com uma roupa parecendo um pijama. Meu Deus do céu. Parecendo um pijama devido a amassado, talvez. Provavelmente eu devo ter passado alguma madrugada trabalhando com a polícia, que era muito comum. Às vezes eu era acordado pela própria guarnição da polícia militar, que me convidava para ir. Porque o trabalho deles era noturno, e eles tinham um bom relacionamento e gostavam de conversar com o juiz da comarca. E é uma coisa que eu também estimulava para ter contato com quem está na linha de frente nas ruas. Conhecer os bairros e me informar, né? Levantar informações. E era isso, né? A roupa amassada como um pijama de alguém que dormiu e foi trabalhar. Estimado Cordioli, eu vou fazer uma pausa aqui porque eu vou mostrar para você alguma coisa a respeito desta parte que você falou agora. Um juiz que vai ao local dos fatos. O direito, em nossa opinião, é um instrumento de realização da justiça. O direito concretiza as normas reguladoras dos comportamentos humanos tendentes à realização da justiça. Todavia, nem sempre o direito realiza a justiça. O direito é sempre jurídico, mas nem sempre é justo. Na Alemanha nazista viveu sobre um sistema de leis que formavam o direito positivo, que era jurídico, mas não era justo. Nos Estados Unidos, é agora que entra a minha colocação a respeito dos fatos que você comentou, da América do Norte, do estado da Filadélfia, especificamente da cidade de Memphis, há um juiz de direito que prefere usar de uma tecnologia própria, fazendo com que a aplicação da lei tenha como consequência especialmente a garantia e a segurança de que a vítima não seja lesada pela ação criminosa de um delinquente. Significa que, ao prolatar uma sentença penal,
permite fazer o seu conteúdo o revide legal em benefício da vítima, dando permissão de adentrar a residência do agente e de lá retirar qualquer objeto de valor, visando integralizar seu patrimônio na mesma proporção da ação praticada, sendo desta forma legitimada pela proteção policial e, por vezes, acompanhada pelo próprio magistrado. Eu me lembrei desse fato, por isso que eu estou contando aqui. E é uma realidade. Em Mênfis, lá há um juiz que procede dessa forma. Então, continue. Você acha que foi injustiçado? Eu fui injustiçado, sobretudo no procedimento, na violação da ampla defesa, do contraditório, porque a tomada do depoimento desta testemunha, que traz por escrito a sua difamação, seguida de isso ser também deturpado na portaria acusatória e sair no dia seguinte ao diário oficial que eu teria ido trabalhar de pijama, é nítido um assédio moral, é nítido a ideia de que eu seria um juiz maluco, né? A tese que sucumbiu na primeira, eles fizeram tudo de novo por outras formas. E aí o que é estranho, eu nunca trabalhei de pijama nas outras dezenas de comarcas, somente naquela. Eu só maltratei subordinados. Quer dizer, é uma aparência, não é? Aparência no pijama por causa do terno que estava amassado. Talvez eu tenha pecado, talvez eu mereça uma advertência, talvez eu mereça uma disponibilidade. Mas a aposentadoria causa prejuízo ao erário. As pessoas estão me sustentando, eu tenho 37 anos, estou aqui passeando em São Paulo e deveria estar numa cadeira, numa mesa, fazendo sentenças, conduzindo audiências. Claro, claro. Que era o que eu queria, o que eu quero ainda, né? Foi me oferecido de forma tácita uma aposentadoria integral. Era só eu chegar na junta médica, sob efeito de drogas, e responder algumas bobagens para o médico psiquiatra. O próprio efeito de ser perseguido, a psiquiatria em assédio moral fala que a intenção é converter a pessoa em um maluco, naquilo que dizem dela. E o que nós podemos, desembargador, com o programa alertar os colegas e magistrados é que a maldade existe e que é uma disciplina muito ligada ao direito do trabalho, mas que tem o seu lugar na improbidade, no direito administrativo, que não temos direito a recurso. Se olharmos com atenção no CNJ, o juiz de direito da justiça comum estadual não tem direito a recurso. O que o seu tribunal julgar só pode ser revisado, o que não equivale a uma apelação, revisado com prova nova pelo CNJ. Não existe uma apelação com efeito devolutivo e, pior ainda, efeito suspensivo. Suspensivo, claro. Então temos aí colegas do Ministério Público, de outros ramos aí do poder, que cometem crimes, inclusive contra a vida, contra o patrimônio público, e que tem toda a presunção de inocência. E chegam lá no final e ganham uma aposentadoria proporcional, mas aí já acumulou 20, 30 anos. É quase uma integral. No meu caso, eu fui aposentado com efeito imediato da própria sessão. E você, a sua aposentadoria é parcial? Parcial, proporcional, com a minha advocacia, deu cerca de 11 anos, 34%, se não me engano, dos proventos do juiz de entrância final. Muito bem. O que comparado com o salário mínimo não é pouco e é um prejuízo ao erário público. É, o prejuízo ao erário público quando você poderia estar trabalhando normalmente, não é? Exercendo a sua atividade de uma forma bastante equânime e magistralmente, não é? Porque eu tenho certeza absoluta que você é um magistrado competente, um magistrado que faz da sua profissão, ou fez da sua profissão, a suficiência, a eficiência e também aquilo que, afinal de contas, a gente quer de um magistrado que se projete num amplo momento de justiça.
Eu entendo, eu vejo dessa forma. Agora eu pergunto, você pode explicar ao telespectador se seus pares não receberam bem a sua performance nas decisões de sua jurisdição? Muitos não receberam, porquanto o comodismo, né, a mudança afeta a zona de conforto de muitos. Uma das primeiras coisas que eu trabalhei foi o efeito suspensivo nas ações coletivas, ações civis públicas. Por lei, uma legislação, inclusive fruto do trabalho do Estado de São Paulo, de juristas paulistas, uma legislação copiada dos norte-americanos, que são muito preocupados com isso que o senhor falou, com a efetividade. Colocou-se na lei de 1985 que a apelação só tem efeito suspensivo se motivadamente concedida pelo juiz. Então isso dá para o juiz de primeira instância poder político, ele deixa de ser um juiz de mera passagem para se tornar um juiz que concede efetivamente ou não concede algo, e um juiz que tem importância, relevância, que vai ser temido pelo prefeito, pelo vereador, pela área da sua comarca. E eu passei a atentar para esse comando do legislador e dar efetividade às decisões. Uma delas é essa que repercutiu muito, a demolição de uma obra em área de preservação permanente. E também do prefeito, né? Era de um vereador da situação, era de um vereador do prefeito. E, posteriormente, essa sentença sequer houve apelação. Sequer houve apelação, mas já depois de publicada, depois de exauridos os prazos, foi determinado que o órgão ambiental competente cumprisse. Uma situação que sequer demandava controle judicial, pois o poder de polícia administrativo, né, não sendo a moradia de alguém, residindo alguém dentro daquela casa, que não era o caso, autoriza que a própria prefeitura, o Estado, o IBAMA, chegue lá e corrija, né, inclusive aplica uma multa. Tudo isso eu falei na minha sentença. Processo antigo, processo que não tramita de uma forma regular, concedi tudo que o Ministério Público queria, promotor de justiça, Dr. Rafael Meira Luz, se eu não me engano o nome, me acompanhou nessa ocasião junto com o PPT da PM de Santa Catarina, e foi na verdade um desmonte de uma casa, era uma casa pré-moldada e fizemos inclusive um favor para o réu. E não cobramos custas disso também. Tiramos a casa da PP e a deslocamos. E outras ações também, outras ações coletivas do mesmo naipe, digamos assim, tramitando há décadas, que envolvia a defesa do meio ambiente. Essas decisões foram um choque, né? E essa do prefeito também, que você impediu que ele retornasse não é? De automóvel para... Essa estava em fase de execução há muitos anos, um processo, se eu não me engano... E não andava. E não andava, por quê? Porque o devedor é muito hábil e ele nomeia um lote de uma Coab, de um loteamento irregular, um terreno sem valor numa comarca afastada. Até a precatória ir, até a avaliação vir, até o leilão. E ele deve 100 mil, ele nomeia um lote sem rua, sem luz, sem água, que vale 3, 4, 5 mil reais. E isso gera demora. De ofício, eu atuava muito de ofício, e isso causou também muita indignação, sobretudo no Ministério Público. De ofício, sem sair da minha cadeira, eu identifiquei, junto aos sistemas do Detran, 3 automóveis, 2 automóveis em nome do prefeito, além do terceiro que ele usava. O número da placa era o número de votos do partido dele e a sigla era correspondente ao partido. E ele usava, guardava na sua garagem, mas não o tinha em seu nome. Os outros 2, sendo um de luxo, estavam com os filhos. E pelo menos um mais caro, escondido. Um dia de manhã a Polícia Civil me telefona. Por conta desse relacionamento direto com a polícia, a polícia mandou um SMS na época direto no meu telefone, dizendo: o carro tal está passando em tal lugar a 180 km por hora. E havia um mandado de busca.
Eu recolhi as precatórias. E, aliás, a velocidade incompatível com o local. Muito incompatível, beirando o dolo eventual, né, no caso de um atropelamento. Sim. E recolhi as precatórias daqueles imóveis e, de ofício, determinei a busca e apreensão dos 3 veículos, incluído aquele que não estava no nome do prefeito, mas pela teoria da aparência, né, o indício de que ele, inclusive, estava ocultando bens. Ocultando o que é dele em nome de terceiros. E começou por esse. Não, esse acho que foi o último. Os 2 foram cumpridos pela PM. E remanesceu esse. E graças à dica do policial, pulei da cama cedo, passei um fax para a Polícia Rodoviária Federal, que prontamente abordou o automóvel e não deixou o prefeito seguir. Muito bem. E isso foi um choque para a comunidade serrana catarinense, que nunca tinha visto um juiz daquela forma. Foi um choque para alguns dos meus colegas juízes, embora tenha o apoio de muitos outros colegas, né, juízes de entrância especial, quase desembargadores. E é o que o senhor disse, né, não foi bem recebido, era uma outra forma de aplicar o direito, mas um direito que está na lei, né, desde o Código Penal, do Processo Civil. É a herança que juízes como eu recebemos do senhor, né, do trabalho dos que vieram antes. Muito bem. Eu noto que você, caro Cordioli, foi um magistrado bastante eficaz, e noto também o seguinte, que aqui está se projetando, entre parênteses, uma injustiça que acho que deve ser corrigida. Eu não posso pedir aqui mais do que isso. Corrigir essa injustiça, para esse nobre e culto magistrado que defende o judiciário, que defende a sociedade, que dá ânimo para que as pessoas de bem continuem a projetar pela transparência a esperança para esse nosso Brasil. Cordioli, eu vou fazer uma pergunta, você responda sim ou não. Você acha que a magistratura, que a lei orgânica da magistratura deveria ter sido reformada para melhor disciplinar o comportamento dos juízes? Sim. Muito bem. Qual o papel do CNJ em relação à disciplina dos magistrados e comportamentos considerados, em tese, contrários ao Código de Ética? O CNJ vem pecando e violando, inclusive, tratados internacionais. Muito bem. Cordioli, infelizmente eu estou terminando o programa. Eu lamento isso, mas lamento porque você nos deu aqui uma lição de vida. Você nos deu uma lição de como ser magistrado. Eu posso falar isso publicamente, porque estou sentindo, conheci você, investiguei, eu vou ser sincero, investiguei a sua vida antes de você chamá-lo. Me perdoe, mas investiguei no bom sentido. É o seu trabalho mesmo. Eu quero saber com quem eu estou falando. E eu estou falando com uma pessoa de bem. Eu faço para você a entrega de um presentinho aqui do programa Direito e Justiça em Foco, que é para você fazer as suas anotações. Muito obrigado. E junto com isso também, eu ofereço a você um livro que eu fiz a tradução, O Crime Complexo, de Silvio Ranieri, e a Quartier Latin publicou. Aqui. Agora eu peço as suas considerações finais. Eu daqui a pouco vou fazer para você a minha... esse aqui é o Silvio Ranieri. O senhor traduziu. Eu vou oferecer para você daqui a pouco. O senhor verteu de qual língua? Do italiano? Exatamente. É que eu morei durante 2 anos na Itália, então por isso que eu me atrevi a traduzir esse livro. Eu fico muito contente. Suas considerações finais, por favor. Bem, desembargador, eu agradeço, é uma honra. Eu acho que a minha maior contribuição como aposentado é, nesse programa, com a ajuda do senhor, deixar a mensagem para os novos magistrados de que atentem para esse fenômeno do assédio moral, que é estimulado pelo fato de uma LOMAN antiga, não recepcionada, substituída por normas do CNJ que não passaram pelo Congresso, né, normas de processo, normas que atacam as garantias da inamovibilidade, por exemplo, os princípios de Bangalore, o próprio Pacto de San José da Costa Rica.
ao não nos concederem direito de recurso. Isso é fruto também de uma tradição do direito brasileiro onde o tribunal é superpoderoso. As pessoas podem imaginar que qualquer abuso cometido contra mim ou contra o senhor vai ser solucionado pelo STJ, mas não. É solucionado dentro do próprio TJ, ao qual estamos submetidos, o que sem direito a recurso, o que estimula a impunidade, o assédio moral, a perseguição dos juízes. Além de mim, há muitos outros juízes pelo Brasil na mesma situação. E contrariando a Constituição da República, que não há, naturalmente, não há tribunal de exceção. Isso. Correto? Correto. Encerro o programa de hoje com a citação de Coelho Neto. Não há arrimo mais firme do que a vontade. O que se fia em si mesmo é como o que viaja com o roteiro provido de farnel e não perde tempo em informar-se do caminho nem em buscar estalagem para comer. Quero agradecer muito esse nobre magistrado aposentado, a presença dele aqui no programa Direito e Justiça em Foco, doutor Fernando Cordioli Garcia, que abordou o tema sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, deu-nos uma noção que o exercício da magistratura, falando sobre as prerrogativas e os deveres dos magistrados. Portanto, o programa Direito e Justiça em Foco sentiu-se honrado, e eu digo isso de coração, com a nobre presença desse ilustre magistrado. Muito obrigado. Eu que agradeço, desembargador Laurélio, é uma honra estar aqui em São Paulo com o senhor. A honra é minha.